T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Pro. Discovery Houston, go at throttle up. Roger, go at throttle up. Throttle up. Throttle up call acknowledged by Commander Steve Lindsay. Expected date is to clear shortly. Copy. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Should have a good forward leg now in S-man. Okay, you sound good. Discovery Houston, negative return. Copy, negative return. 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of this. Olá, meus alunos de Fenômenos de Transporte 1. Na aula de hoje, faremos a análise da equação da conservação da quantidade de movimento. Para as análises aqui realizadas, tomaremos como válidas as seguintes hipóteses simplificadoras: escoamento unidimensional e referencial inercial, que é um referencial estático ou que se movimenta sem aceleração. Essas hipóteses simplificadoras são necessárias basicamente para não perdermos o foco desse estudo. Por quê? Porque sistemas que têm referenciais não inerciais apresentam acelerações e essas acelerações devem ser tratadas. Isso acaba complicando um pouquinho a análise e foge um pouco do escopo da disciplina de Fenômenos de Transporte 1. Nós também utilizaremos a ideia de regime permanente. A primeira coisa que nós temos que pensar é o que é quantidade de movimento. É uma grandeza
obtida pela multiplicação da massa pela velocidade. A definição indica então que se trata de uma grandeza vetorial. Essa velocidade vai ser medida em relação ao referencial inercial que eu já mencionei anteriormente. E como a massa e a energia, a quantidade de movimento, que é a multiplicação da massa pela velocidade, é uma grandeza que se conserva. Nesse sentido, podemos aplicar o princípio geral das equações de conservação para volume de controle, enunciado do modo simplificado como o que entra menos o que sai mais o que é gerado igual ao acumulado. Claro que esse enunciado é aplicado a uma grandeza que se conserva, nesse caso agora, à quantidade de movimento. O fluido entrando no volume de controle acrescenta a quantidade de movimento ao mesmo. A multiplicação massa vezes velocidade de entrada dá a quantidade acrescentada dessa grandeza ao volume de controle. Ao invés da utilização da massa entrando no volume de controle, podemos usar a vazão em massa. Então, a quantidade de movimento ela fica dividida pelo tempo e fica vazão em massa vezes a velocidade. Se analisarmos com um pouco de calma, a vazão em massa vezes a velocidade tem uma unidade conhecida. Pense no SI, a vazão em massa é dada em quilos por segundo e a velocidade em metros por segundo. A multiplicação obtém quilos por segundo vezes metro por segundo igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é uma unidade de força no Sistema Internacional Fundamental chamada de Newton. A multiplicação da vazão em massa na seção de entrada pela velocidade de entrada pode ser interpretada como uma força que o fluido exerce no volume de controle quando cruza sua fronteira. Da mesma maneira, o fluido que deixa o volume de controle leva a quantidade de movimento do volume de controle, ou é empurrado para que saia do volume de controle. Por ação e reação, o volume de controle é também empurrado pelo fluido que o deixa. Isso explica o motivo pelo qual o lançamento indicado no começo do vídeo acontece. A pressão do ar no interior da bexiga é maior do que a pressão do ar atmosférico. A bexiga é um tanque, é um reservatório com fronteiras deformáveis, né? Assim, quando a saída do bocal é liberada, o ar no interior da bexiga é expulso, atravessando o bocal de saída. Por ação e reação, a força de expulsão impele a bexiga. Como inicialmente é uma força maior do que o peso da bexiga, essa se movimenta. É importante notar que a força, seja ação ou reação, do fluido cruzando a superfície do volume de controle tem direção da velocidade do fluido. Note, a bexiga original do lançamento teve o seu bocal limitado pelo formato da saída de uma garrafa PET. Assim, de certa forma, a direção de saída do ar da bexiga foi controlada, numa tentativa de fazê-la ficar exatamente na direção do peso, né? A velocidade de saída na direção do peso. Em um lançamento de bexiga sem o terminal instalado, sem o bocal de garrafa PET, a direção da força fica a cargo das oscilações do bocal de saída, que é deformável, o que acaba impelindo a bexiga em uma trajetória de difícil previsão. A modificação que eu fiz na bexiga foi essa aqui, ó. Há um bocal e aqui está a garrafa PET. Agora eu vou fazer o mesmo experimento sem colocar esse direcionamento do bocal. Então a bexiga já foi cheia e eu vou liberá-la. Não tem absolutamente nada além da minha mão. E ela fica completamente maluca, não tem um direcionamento. Contabilizando a vazão em massa vezes a velocidade para as entradas de maneira positiva, porque essas quantidades estão sendo acrescentadas no volume de controle, e a vazão em massa vezes a velocidade com um sinal negativo, o que nos resta que analisar é o termo de geração.
O termo de geração da quantidade de movimento pode ser causado por duas fontes, vão ser forças, né? Forças sobre todo o volume de controle causadas pela ação de campos elétricos, magnéticos e gravitacionais, como, por exemplo, no último caso, a força peso. Ou ainda, forças oriundas de interações da superfície do volume de controle com o meio que o cerca, originadas por distribuição de pressão ou tensão de cisalhamento. As forças de campo, todas elas, vão ser englobadas num termo que eu vou chamar de FB. E as forças de superfície, todas elas num campo que eu vou chamar, numa grandeza que eu vou chamar de FS. A equação final, lembrando que estamos pensando numa condição de regime permanente, ou seja, não tem acúmulo de quantidade de movimento no volume de controle, então o termo de acumulado é zero. Então, essa equação fica igual a zero. Prezados alunos, muito obrigado.